ao som da tua voz estremecemos, estremecemos. Tu és a fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra e em teu amor descobrirei uma fome insaciável. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Já se levantam os teus profetas do alto mundo e damos seu nome e ao som da tua voz estremecemos, estremecemos. Tu és a fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra e em teu amor descobrirei uma fome insaciável. Tu és a fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra e em teu amor descobrirei uma fome insaciável. Boa tarde. Novamente feliz aqui estar com vocês. Divulguem, passem para os colegas por WhatsApp, indiquem a Fraternidade, a nossa web TV, que está cheia de coisas boas, que está jorrando de coisas maravilhosas para vocês. E a gente vem muito, muito feliz, cada um de nós aqui, falar com vocês. Eu na minha hora, eu espero ansiosamente por esse momento. Então, por favor, gente, divulguem, tá? Compartilhem, falem sobre o nosso Instagram, FSJPII, que é da Fraternidade, FSJPII Store, que é a loja. Auxiliem nessa grande missão, que é o que a Fraternidade de São João Paulo II se propõe, e que o nosso mestre idealizador, o Padre Ailton, e todos os meninos, todos os irmãos, o bem que eles fazem para todas as pessoas que os assistem é de uma vastidão grande demais para a gente poder mensurar, e os benefícios espirituais que todo mundo tem. Então, ajudem a gente, por favor. A gente vai estar recebendo mais meninos, doações, comprar na nossa loja, no nosso bazar. O que vocês puderem, nós vamos agradecer muito. E vamos começar então hoje, como eu sempre começo, pela oração. Eu me identifiquei muito com uma oração da Madre Teresa, porque a gente sempre está em débito de alguma forma com Deus. Por mais próximo que a gente esteja, a gente tem que ter essa fome insaciável, tem que ter esse controle e deixar na mão do Pai. Sempre se ligar, acreditar, ter fé. A gente cai e acha que isso é uma grande coisa, mas se a gente puser
a gente deixar nas mãos de Deus, tudo vai se realizar, tudo. O duro é que quando a gente está se sentindo fraco, a gente sente aquilo como uma coisa gigantesca, mas isso tudo tem solução. Jesus nunca abandona ninguém, a Trindade jamais, e sobretudo a Mãe Maria, que por ser mãe, ela já distingue tudo e já diz tudo, tá? Então eu vou pedir a licença para vocês, que eu vou ler a oração da Madre Teresa. Só que a luz está batendo aqui de frente, eu não sei se eu vou conseguir ler direitinho. Ó Deus, nós oramos por todos aqueles que no mundo sofrem de injustiça, por aqueles que são discriminados por causa da sua cor, da sua raça ou da sua religião, por aqueles presos e para os que trabalham sob o peso da opressão, aqueles escravizados que a gente sabe, por aqueles que são perseguidos por falarem a inconveniente verdade, por aqueles tentados pela violência. Oramos como um grito contra a miséria esmagadora, por aqueles privados de saúde e educação, por aqueles que sofrem de fome e de todas as fomes, espirituais e físicas, por aqueles fracos demais para ajudarem a si mesmos e pelos que não têm ninguém para ajudá-los, pelos desempregados que clamam pelo trabalho, mas não o encontram. Nós rezamos por todos, pessoalmente afetados pela injustiça. Perdoe-nos, Senhor, se nós compartilhamos sem querer com as condições de um sistema que perpetua essa tal injustiça. Mostra-nos, Senhor, como nós podemos servir aos seus filhos, espalhando o teu amor com cuidado, presteza e carinho. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe querida, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fica conosco, Senhor, para que nós possamos ser um instrumento da evangelização e da sua palavra, que nós sejamos como alto-falantes a falar do Senhor. Obrigada por esse momento, por essa oportunidade, e perdão por todos os meus erros, por todas as falhas que eu possa cometer, mas que eu possa sempre ajudar a todos, indistintamente. Amém. Vamos lá de novo. Se levantam os teus profetas do alto monte, que gritam o seu nome, e ao som da tua voz estremecemos. Tu és a fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra, e em teu amor descobrirei uma fome insaciável. La 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 la, la 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 la, la 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 la. De manhã tua nuvem me guia, de noite posso ver o teu fogo. Tu és alimento da vida, e amanhã te persigo de novo. De manhã tua nuvem me guia, de noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida, e amanhã te persigo de novo.
posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida, e amanhã te persigo de novo. De manhã tua nuvem me guia, de noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida, e amanhã te persigo de novo. Tu és a fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra, em teu amor descobrirei uma fome insaciável. Tu és a fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra, em teu amor descobrirei uma fome insaciável. Semana passada a gente conversou, né, o que calhou novamente de acontecer uma coisa boa essa semana, mas relativa àquilo. A gente se remeteu à agressividade e falando, né, sobre o que havia acontecido em Washington e outros locais lá dos Estados Unidos. E hoje foi a eleição do presidente. A parte o fato de ser político, mas a gente só vai ver o resultado lá na frente, quando ele estiver realmente governando, cuidando das pessoas com Covid e também incentivando a ida dessas pessoas, outras, para continuar os seus tratamentos, porque existem tratamentos oncológicos, pessoas que precisam fazer exames periódicos que não estão indo, e os hospitais estão focando só no Covid, e é preciso que essas pessoas tenham consciência disso. O Covid é sim um grande mal, que Deus vai realmente dissipar isso com a nossa fé, com a nossa força, fazendo o que é preciso, a gente vai acabar com isso. Mas é preciso que o restante não seja esquecido. Ainda pessoas morrem de zika, de várias doenças que não têm cura, mas o foco é único. Então a gente precisa incentivar quem precisa ir ao hospital com todo o aparato, com toda a parte higiênica que deve ser feita, com as máscaras, mas pensar nisso. Então tomara que este presidente que está iniciando agora cuide da saúde dos Estados Unidos e, por consequência, nós, que muitas vezes copiamos os americanos, ou grande parte das vezes, inconsciente e inconscientemente, que a gente receba esse reflexo e que o mundo inteiro receba o reflexo dessa mudança, para que expatriados sejam recebidos de novo, para que pessoas não sejam recebidas com brutalidade por motivo de serem de outros países necessitados, que era o que havia acontecido até então com o outro presidente. Então vamos rezar para que não é a nossa administração, mas é uma que interfere muito no mundo. E eu falava da agressividade e hoje da esperança. E eu pensei num tema vinculado com a ciência e a ideologia, até onde a ciência consegue levar grandes avanços, mas até onde ela acaba com as ideologias, com a fé, com o fato do ser humano ser mais humano. Então, será que todo mundo já pensou numa coisa que a gente não faz diferença? Que são palavrinhas mínimas. Existe o sentido e o senso, né? A percepção do que está acontecendo. E quando a gente fala da humanidade, dessa humanidade estar mais próxima, a gente também fala sobre a realização da percepção da vida. E por incrível que pareça, como eu dou aulas de inglês, então normalmente eu quero buscar coisas, desculpa até às vezes trazer algumas coisas, mas infelizmente o que a gente tem
bastante atualizado na Organização Mundial da Saúde, normalmente é inglês e francês, né? Então, eu tive dando uma mexida, né, nos anais da psicologia e, infelizmente, por ter essas línguas e ninguém se preocupar tanto em estudá-las, mas felizmente por perceber que as pessoas que falam essa língua também estão se preocupando, como nós aqui, e ouvindo o que o Papa Francisco está falando sobre o aborto. Existe o pró-aborto, pró-vida e o anti-aborto. Quando se fala simplesmente nesse assunto, isso incita nas pessoas uma séria controvérsia, discussões acirradas, e o intuito da gente, na psicologia, é abrandar os ânimos para que possa ser visto os dois lados. Mas como seres humanos, cada um acaba se dirigindo para um lado, a favor ou contra, né? Mas todos nós sabemos que tanto religiosamente como cientificamente e na área da medicina, se houver algum, né, um prejuízo de morte para o feto ou para a mãe, tudo é repensado. Então aí há uma possibilidade abortiva, mas tem todas exceções, né? Desculpa até o termo, todas as exceções que existem. Simplesmente querer ou não querer, o fato é que quando eu li esses anais de estudo, eu percebi que os jovens nos Estados Unidos e alguns aqui no Brasil, por consequência, estão numa batalha anti-aborto. E isso me deixou muito feliz, porque agora não é pró-mulheres, agora é a favor da vida. Então nós mulheres temos muito que lutar pelos nossos direitos, mas em se tratando de aborto, há que existir uma percepção da igualdade, de onde está precisando ser, esta balança tem que pender, porque é preciso se preocupar com a mãe indiscutivelmente, mas o feto com 12 dias já tem uma percepção de batimento. 12 dias. Isso é um dos grandes pontos levantados pelas pessoas que são contra o aborto, a favor da vida, o pro-life que eles chamam, né? E isso veio de uma estudante do segundo anista americana que estava contra a mãe dela, que era a favor do aborto. E aí eu não estou discutindo se ela estava sendo correta ou incorreta, mas eu estou dizendo que cada um tem sua opinião. Mas o importante é verificar que os jovens de hoje em dia, que a gente tenta, ou então incorrem no grande erro de, às vezes, por bagunça deles, por brincadeiras que não são iguais às nossas, mais velhos, achar que eles estão alienados, e eles não estão, eles são o futuro mesmo da humanidade. Não adianta a gente dizer que, olha, preparar um mundo melhor para todos, mas desde que a gente comece a plantar, para fazer o plantio de uma árvore, de uma fruta, de uma rosa, o que quer que seja, você tem que fazer um buraquinho na terra e esperar aquilo brotar. Então a gente precisa começar pelas crianças, pelos adolescentes, para que eles sejam esta erva daninha, entre aspas, que se infiltra por todos os locais para distribuir o amor. O termo não é erva daninha, mas aquela erva que no final do ano tem uma coisa chamada mistletoe, né, que as pessoas colocam nas árvores em lugares mais frios, que incitam o amor e tal. Então, e ele se espalha, né, como se fosse uma erva, mas ele também traz coisas boas. As pessoas acreditam na bondade, digamos assim, na produtividade dessa planta, né, que chamam alguns de daninha, mas por outro lado, ela está lá para proteger outras plantas e vai por aí. Mas enfim, essa não é a minha parte, né, então botânica não é a minha área. Mas para mostrar para vocês que o infiltrar-se, né, não é às vezes tão negativo. É bom, né? É bom mesmo. Deixa eu ver se tem alguém conversando aqui com a gente, antes de eu continuar, porque eu vou me animando e vou indo, né? Deixa eu ver quem está falando com a gente aqui. Débora. Oi, Débora. Posso chamar de amiga mesmo, né? Minha amiga, tudo bem com você? Amo essa música, eu também gosto muito. Eu estava ouvindo no carro, aí perguntei pro Vitinho, pro seu filho, falei, Vi, dá pra tocar essa daqui de novo? Ele falou, claro, com certeza. Essa aqui é a Fome Insaciável? É a Fome Insaciável. A Osanete Santos
Zanetti, você pergunta o nome, chama-se Fome Insaciável. Se você for no Spotify ou no Letras, você vai digitar e vai ver. No YouTube você vai ver as nossas músicas. E no nosso canal do YouTube vai ser melhor ainda. Depois que você perceber qual é a letra, você vai lá no canal da gente, né, da Fraternidade São João Paulo II, depois da nossa web TV, e vai procurar as músicas, que é desse último nosso CD, tá? Júlia da Ativa, oi Ju, puxa vida, que bom, né? Que bom que você voltou. Tava com saudade de você, te falei, né? Você falou, não, tive algumas coisas, que bom que você voltou. Seja muito bem-vinda. E todos que estão aqui, a Débora, a Zanetti e o Matheus. Matheus, muito obrigada por você estar aqui conversando com a gente. E aqui tem um coraçãozinho com uma cruz no meio que remete à saúde, né? À enfermidade, eu não sei. Me clareia o que tem a ver aqui para eu poder também conversar contigo a nível mais próximo, tá? E independente do que eu estava falando, perguntas que vocês têm dúvida, porque eu tenho vontade, e vocês me coloquem aqui se vocês acham legal. Um dia eu vou parar aqui e falar, ó gente, só vou responder pergunta. É isso que eu queria fazer, né? As que eu não souber, óbvio, eu vou pesquisar, mas eu quero passar o que eu sei, né? Não adianta só eu ficar atendendo paciente e fazendo as coisas se eu não levo para as outras pessoas que não estão fazendo terapia como é que é um pouco da psicologia, né? É por isso que até é o nosso título, Psicologia no Dia a Dia. Cada psicólogo fala por si, pelas suas experiências e pelo seu conhecimento, e eu tô aqui para isso. Então, beijo para você também, Débora. Então, o que vocês estão achando sobre isso, né? Sobre as influências, sobre o cuidar, né, dos jovens, para poder assim criar um mundo melhor. Quando eu fiz essa pesquisa sobre o aborto, as pessoas falam muito, olha, o aborto, por exemplo, em casos de estupro, de agressões, é lógico, né? A gente pensa muito e a pessoa que foi agredida, ela não tem direito. Então, veja, uma coisa é você pensar em direitos de quem está envolvido, mas outra coisa é pensar que nesses 12 primeiros dias já tem uma vida ali. E a única pessoa, se eu posso dizer esse termo, porque nós somos a imagem e semelhança dele, é Deus que pode tirar. Então, se não há nenhum problema de morte para a mãe, enfermidade para a criança, né, uma avaliação médica melhor, e a justiça permitir, aí vai ser avaliado de outra forma. Mas caso contrário, é preciso que a gente, nesse momento, chame essa pessoa que sofreu isso, para saber desse estresse pós-traumático que ela está vivendo, porque que ninguém é maltratado e aviltado né, há uma corrupção do corpo da pessoa sem vontade, e aí fica bem. Então é preciso que levem, que acolham essa pessoa, ajudem, e aos poucos que vá se tentando mostrar o pós desta atitude abortiva, porque não é só um problema para a criança que vai ser assassinada. Existe um problema muito grande emocional, psicoemocional para a mãe, porque querendo ou não, o sentimento, a alma, que é o nosso caráter, diferente do nosso temperamento, diferente da nossa personalidade, a alma, ela sente. Aqui no intelecto a gente pode estar, olha, não quero, é muito aviltante, eu estou, né, me sentindo mal, eu sofri, e ninguém está diminuindo o seu sofrimento de quem possa ter tido. Mas é preciso mostrar para essa pessoa, que é o que nós fazemos, psicólogo, acima de saber teorias mil, o importante é abrir os olhos dessa pessoa para as várias possibilidades que vão acontecer. E existe a síndrome pós-aborto, que é como se fosse, agora conversando aqui com vocês, acabei esquecendo, se vocês lembrarem, meninos, aquela rejeição que existe da mãe logo após o nascimento. Eu esqueci o termo técnico para isso, mas enfim, é uma sensação que não é a mãe que está querendo colocar de lado aquela criança, não. É uma coisa biopsíquica.
é a bioquímica do corpo dela que está mexendo com a inervação dela, com o sistema neurológico, e ela tem essa tristeza pós-parto, né? Então é preciso que seja mostrado para essa pessoa que foi aviltada, que foi machucada por um estupro ou qualquer outra coisa, que existe também um custo para ela no final. Lógico, isso tem tática, isso tem técnica. Ninguém vai chegar, porque quem está com dor, quem foi machucado, não vai querer saber se depois, ele quer o agora. Então é preciso que cada um, gente, eu imploro a vocês, que cada um de vocês, que ao verificar uma situação dessa, ou perceber que tem alguém que possa estar passando por isso, não vá de encontro, ouça primeiro. O ouvir é de extrema importância. Então ouça, ela quer fazer, concorda com ela. Eu vou explicar por que disso. Concorda, ouve. O ouvir às vezes é fazer o que meu pai chamava de ouvido moco, que eu não sei nem o que era, que era ficar surdo. Você tá, mas não tá ouvindo se você não partilha daquilo. Mas você precisa sentir e você precisa amparar o sentimento dela, da dor. Se aquilo bate com a sua opinião ou não é outra coisa. Acolha. Porque depois ela automaticamente vai se ligando a você, vai se misturando e ela vai se abrir contigo e você vai ter uma horinha que você vai mostrar da forma que você achar melhor. Eu, por exemplo, mostro para as pessoas por filme. Depois eu vou falar de um filme, já vou falar já que eu não aguento. Chama-se Virgens Suicidas. É da Sofia Coppola. É um filme que você ouve esse termo, fica uma coisa meio estranha, né? Parece uma coisa meio apelo meio sexual, estranho, mas não tem nada a ver com isso. É um filme muito maravilhoso falando sobre como é que os pais devem lidar com os filhos. Mas vamos deixar de lado? Então, como é que eu chego à pessoa que está com sofrimento? Assiste tal filme, leia tal livro, vamos conversar um pouco mais sobre isso, se intera um pouquinho mais do que é verdade ou não. Muita gente sabe do Scholar Google, né, o Google acadêmico, e de outros, do Pepsi, que é um local onde você vai fazer buscas técnicas, que tem muita coisa lá que todo mundo entende, não é só quem é psicólogo ou médico ou coisas assim, né? Vá lá, busca alguma coisinha que esteja em palavras simples, mostra pra ela. As pessoas que são a favor do não aborto, né? As pessoas que são contra o aborto, o que elas postulam também? Uma coisa que sensibiliza muito, graças a Deus, é a tecnologia do ultrassom. Antigamente o ultrassom é aquele negócio que mostrava o coraçãozinho batendo, aquela, né, meio que um riscadinho, né, uma forma. Hoje você vê que é um ser ali, perceptível. Então isso vai fazendo a pessoa se aperceber e se permitir conhecer o que é aquilo. Graças ao mundo ter acolhido com melhores olhos a possibilidade de mães que não poderiam cuidar dos seus próprios filhos por quaisquer motivos que sejam, e também em casos de pobreza, delas poderem participar num processo de adoção. Não estou falando de barriga de aluguel nem nada disso, estou dizendo mães que por um acaso, por uma ocorrência do destino, tiveram que doar os filhos. Pelo mundo começar a enxergar com melhores olhos e verificar que se essas mães estão em condições que não podem criar essa criança, melhor seria levá-las e apresentá-las para a lei, para o juiz, para que ele verificasse quem poderia dar esse auxílio. Isso não exclui a paciência e o correlacionamento dessa mãe com essa criança também pode existir se ela quiser. Porque tudo tem que ser sempre feito muito às claras, né? Na medida do possível. Então, o advento da tecnologia do ultrassom, dessa possibilidade da existência agora da lei, dando respaldo para pessoas, para paternidade de pessoas solteiras que tenham capacidade, tudo isso fez as pessoas repensarem o aborto. Porque antes o aborto era uma coisa assim, tipo, vamos lá, não deu certo, quero fazer e tal, em clínicas clandestinas, em qualquer lugar. Então hoje
Isso tudo tem contribuído. Não é só pra gente olhar pro lado ruim, né, das coisas. Tudo contribui de uma forma ou de outra. E quando eu estava falando de caráter, deixa eu dar uma olhadinha mais aqui se tem alguma coisa que ninguém estava falando. Falem, tá, gente, por favor, porque é para poder a gente ter uma interação. Se está interessante também me falem, se está cansativo, eu quero um respaldo, tá? Tudo isso gera uma sombra. A sombra da gente tem que ser encarada de duas formas. Existe o dia e existe a noite. Isso aqui não é nenhuma filosofia de vida, nem estou pregando nenhuma religião. Estou dizendo o seguinte, que existe o preto, o branco, existem os contrapostos, os opostos. Tudo tem dois lados. Então a nossa sombra, ela pode ser algo que nos mostre o que está ruim, mas também pode ser alguma coisa onde a gente vai ficar fechado, encalacrado e não queira mais sair, que é a tal zona de conforto. Que para quem não assistiu antigamente os anteriores programas meus, eu falei da zona de conforto, que todo mundo entende zona de conforto como um local que você senta e fica lá. Beleza, tá bom aqui, né? Tipo numa praia maravilhosa, afrodisíaca, linda, ou então maravilhosa. Você tá lá sentado com, né, pessoas legais, fazendo um luau na praia, cantando com violão, vendo o mar. O termo não era nem afrodisíaca, uma paradisíaca, perdão. Um local paradisíaco, então assim, você tá num local maravilhoso, e aí até me perdi, fui falar que não tava falando mesmo, viu? Zona de conforto. A zona de conforto, perdão. Fui lá dar uma volta e voltei. A zona de conforto não é esse local bonito. Obrigada, meu filho. Tá vendo como é bom ter sempre alguém do lado? Independente do que ele tem de dom, também é bom a pessoa, porque essa zona de conforto, ela não é essa coisa tão gostosa. Às vezes ela é, porque ela produz um lucro pra gente, mas às vezes é um local que tá ruim pra caramba, mas se você sair dali, você não sabe o que vai acontecer. E essa sensação de não saber faz a pessoa ficar ali. Né? Tipo aquele elefante que a gente vê naquelas falas, né? Naqueles provérbios, ditados, que ele está preso, né? Um elefante gigantesco preso com as amarras, correntes no circo. Quando você tira, ele não sai, porque ele está acostumado desde que ele nasceu a ficar ali acorrentado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas sombras, e essas sombras vão sobrecair sobre essa pessoa que está fazendo este aborto. Então é legal a gente perceber os sintomas do trauma. O trauma, ele vem em ondas de pesadelo, de tristeza, de angústia. Então, quando alguém está ansioso ou depressivo, também tem trauma nessa história. Às vezes você pode estar lá dentro, no id, no interior da pessoa, mas está lá. E o trauma vem do grego, traumatos. E traumatos quer dizer ferida. Você vê, né? Quando você vai na semântica da palavra, você vai saber a etimologia dela. É muito legal, porque as nossas palavras advêm, né, da cultura grego-romana, então latina. E aí você vê trauma, que machuca, porque você bate, é um trauma, mas é uma ferida. Então um trauma na psicologia é uma ferida emocional. Então precisa ver o que vai acontecer com essa pessoa, né? O que é que vai acontecer com ela. Quando se fala em abstinência, que o Papa fala sobre abstinência na monogamia, né, e outros detalhes também, se a pessoa também tiver, eu vou esclarecer uma coisa que ninguém pensa. Não é só sexo no casamento. Óbvio que tem uma parte muito boa, muito grande de uma união conjugal correta. Sim, ninguém está falando que é ruim, porque se fosse ruim ninguém fazia, né? Mas existe, digamos que um dos dois esteja impossibilitado. A monogamia, a fidelidade nesse sentido, também, às vezes, quando você não está preparado para ter um filho, você respeitar o espaço do outro, com carinhos que não sejam necessariamente sexuais, faz você não necessariamente originar uma criança que você não queira. Daí não precisa contraceptivo nesse sentido. Então essa percepção de respeito ao outro, né, dessa fidelidade, também ocasiona essa possibilidade de não criar algo que você não esteja preparado ainda.
que é para paternidade e maternidade. Né? Não está tão errado assim, às vezes, quando a pessoa não está com dúvida. Porque, veja, tem muita gente que procria, que coloca filhos no mundo, gente, e acaba por machucar, por ferir emocionalmente essas pessoas. Porque teve que ter, porque a família falou. Não, a função materna é nossa, né? A gente vem com essa função orgânica, mas a gente precisa ter consciência disso, né? Levar um tempo, tentar ser mais consciente, para que a gente não crie pessoas com traumas, com problemas, que isso daí vai acabar com a vida da pessoa mais à frente. Em 1973, nos Estados Unidos, houve um caso chamado Roe versus Wade, que foi daí que eles originaram a ideia de a possibilidade de, em certas cidades e estados americanos, permitirem, se legal isso. Mas mesmo assim, esse pessoal que eu estava comentando no início da fala, lá atrás, essa galerinha do segundanista americana, que tem dentre uns 15, 17, 19 no máximo, eles se pautaram nisso. Eles se pautaram na questão moral e não na questão ética. Porque a ética, ela também tem muito a ver com a estética momentânea, com o que está acontecendo no mundo. Mas a moral, ela é muito pessoal. E a alma da gente, ela não é amoral nem imoral. Ela é moral. A nossa alma é assim. Por essa conexão com o divino, com Deus, a gente percebe o que é o correto ou não. É só a gente deixar, sentir, orar, pedir, entrar em contato com Deus. Mostrar a nossa pequenez, sem medo nenhum. E abrir o coração. Agora nos Estados Unidos tem um órgão chamado, nos Estados Unidos, Canadá, e aqui no Brasil eles já estão com uma pequena sede, que chama-se Comitê Nacional dos Direitos da Vida. É o Pró-Vida versus a Pró-Escolha. E é muito, muito legal. Eu vou ver se eu consigo buscar alguns fatos deles para mostrar para vocês. Como há várias entidades para melhorar, né, ou para cuidar da humanização com relação aos animais, há essa tão importante vertente agora, pró não aborto, que é muito, muito, muito importante. Oi, Luiz Pedro, boa tarde. Ô Zanetti, você fez uma pergunta que apagou. Faz não, põe aqui. Olha, erro, eu também erro, falei uma besteira agora há pouco. Todo mundo erra. Fala pra gente o que você tá pensando. Pergunta, tá? Nessas verificações que eu fiz, eu percebi também que hoje em dia tem uma coisa muito maior que também pode ser mostrada para quem está nessa situação de agressão física, sexual, e que, né, possa estar com uma criança no ventre, que hoje em dia existe muito suporte comunitário. As igrejas como a nossa, a fraternidade, né? A igreja que está junto com a nossa fraternidade é a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que todo mundo sabe. Então existe uma parte lá que abraça e que acolhe as pessoas. Então essa responsabilidade social é passada para os órgãos religiosos. E essa é a palavra-chave, né? Quando a gente se depara com algo que nos sensibiliza, fica mais fácil a gente dividir. E uma outra coisa muito importante é o que nós chamamos, que eu já citei várias vezes, é o grupo operativo. O grupo operativo é como se fosse um Al-Anon, Alcoólicos Anônimos, né? Centro de Valorização da Vida. São, no caso do Al-Anon, né, do AA, das mulheres que amam demais, são pessoas sentadas no círculo, nesses grupos operativos, porque ele tem uma operacionalização por trás, ele não é feito aleatório, que é o dividir, é ensinar a pessoa a dividir. E quando você vê que o outro também tem, fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Porque não é só você. Você percebe que na casa do vizinho, quando chove ou quando neva, abre um buracão, cai neve dentro. Cai num telhado de eternite ou de vidro, quebra. Então, não é só no outro. E quando a gente se vê só,
A gente acha que aquilo é penoso demais. Mas quando você divide com alguém, isso é uma forma, sei lá, eu acho que muito mais humana e muito mais gostosa de você sobreviver, de você viver. Porque a gente levanta de manhã, e muitas vezes muitas pessoas levantam, mesmo tendo que agradecer, elas se esquecem. E não é para ninguém cair em cima e dizer, olha, você tem tanto a agradecer e você está aí chorando. Não. Neste momento, talvez ela precise ser acolhida. Eu acho que o meu ponto sempre vai ser esse. Esclarecer o que eu conheço e pedir o acolhimento. Eu quero saber se alguém está concordando, discordando, aonde é que eu estou falando besteira. Lispeto, você sempre coloca ideias muito importantes. Fala com a gente, o que você acha? Você me contou uma vez aqui, né, sobre o que você estava vivendo, que era o bullying. Então, as próximas falas minhas também vão ser de tópicos, de coisas que acontecem com a gente, né? E uma forma de fazer bullying também é de rechaçar pessoas que estão em situações diferentes das nossas. Então, se alguém optou pelo aborto, fica fácil você dizer, olha, aquela pessoa é assim, 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 com o dedão pra lá. Mas é muito mais proveitoso, muito mais humano, muito mais divino você chegar e conversar com a pessoa, entender o que ela está querendo falar, entender o porquê da escolha dela, porque só assim você pode trazê-la para você. Não funciona, desculpa o termo, não sei se agora eu posso usar, porrada. Nenhuma porrada funciona. Ai de quem pensa que punindo fisicamente ou moralmente alguém funciona. Não funciona. Você não tem que ser permissível e passar a mão na cabeça. Você não pode afrontar ninguém. Você não tem direito de fazer isso. Você não é ninguém para fazer isso. Você é você, para as suas coisas. Bom, já que ninguém está falando, deixa eu continuar o meu papo por aqui. E quando essas crianças que vêm ao mundo, se não houver uma ajuda social, né? Uma ajuda de cada um de nós, né? Do povo mesmo. Vão crescer pessoas que podem até estar em entidades maravilhosas que os acolham, se no caso alguém der essa criança, mas ela não vai ter aporte sentimental, porque também ela vem de uma sensação de negação de existência. Então, quando a gente pensa nesse lance do aborto, vamos rever os nossos pensamentos, vamos rever a nossa fala e tentar esclarecer e tirar dúvidas com quem pode, né? Então eu tô aqui para quem quiser bater papo sobre isso e vir de encontro. Por que eu toquei nesse assunto do aborto? Porque todo mundo que vem para o mundo tem que vir amado. As pessoas que acham que até as criancinhas, que os bebês, e a gente já sabe isso aí, né, do feto, sente tudo. Então, a gente precisa mudar um pouquinho a forma que hoje em dia a gente cria as crianças, que a gente orienta os adolescentes. O tocante a esse aborto, eu tive uma amiga, isso é uma experiência própria, que tinha uma instituição que acolhia crianças, não só vítimas, né, de agressões em família, eram tiradas dessas famílias, não só que estavam na rua, não só que estavam em outros abrigos, mas assim, eles recebiam de uma forma tão humanitária e tão mãe, né, porque mãe, creiam, pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser alguém muito próximo que essa criança esteja tendo contato. Seria bom se tivesse uma figura feminina? Também, mas não exclui. Então lá eles davam todo esse aporte, só que também tinha regra. Uma coisa que hoje na nossa atualidade a gente está meio que em débito com isso. A gente trabalha muito, a gente se doa muito, né, aos nossos trabalhos, aos nossos voluntariados, o que quer que seja. Mas como o Padre Ailton fala, quando chega em casa,
Não adianta você vir na igreja ser um fofo, né? Uma pessoa que prega, que fala bonito, ou então que teoricamente vive a comunhão com Deus, mas essa comunhão com Deus não se estende para a casa dela e para quem está junto. Então a gente precisa agora, devagarzinho, caminhando e colocando no dia a dia da gente essas pequenas coisas, que é caminhar junto com essas crianças, com esses adolescentes, pondo limite, gente. Existem grandes estudos da USP, da Unicamp, no BIREME, que é um outro local que você faz pesquisas, aqui no Brasil, que pedido de Natal de muitas crianças foi a atenção dos pais. Muitas. Não foi um brinquedo, por incrível que pareça. Pode não ter sido assim direto, né? Eu quero a atenção do meu pai, mas com certeza foi. Puxa, meu pai não me dá atenção, minha mãe está muito longe de mim. Sabe ganhar presente? Vou, já sei que eu vou ganhar uma motobike, uma bike elétrica, qualquer coisa assim. Já sei que eu vou ganhar um novo videogame e tal, mas uma viagem para o exterior, uma viagem para Disney, né? E outras coisas assim. Mas e o carinho que essa criança precisava? Foram feitas várias amostragens quantitativas, né, de números, vários locais diferentes, que isso é importante, de classes sociais desde a A até a C, a top até a C, que agora já tem outra nomenclatura, mas uma classe menos abastada. E a reclamação era meio uníssona, tinha um som só, esse desejo. Vocês param para ouvir o filho de vocês? Tá todo mundo cansado, né? Chega em casa, não precisa ser todo dia, mas um dia por semana você para ouvir? Então para. Às vezes isso vai ajudar, vai dirimir, vai diminuir essa falta que você faz em todos os momentos, né? Por exemplo, às vezes não pode ir a uma reunião. Hoje existe muita coisa online, então hoje está facilitando muito e veio para ficar, né? Uma outra coisa aqui que eu achei muito interessante, a celebração da família, do jeito que você possa fazer. Já perguntou pro seu vizinho? Escuta, você celebra a sua família? Como é isso, Sandra? Celebrar a família? Não é ficar todo dia, ei, a família é maravilhosa. Não. É você chegar na sua família, um horário da conferência, hoje a gente vai sentar, novamente, pode ser um dia, 2, todo dia, 10 minutos para conversar. Ah, não quero falar. Tá bom, fica olhando pra cara do outro. Porque vai ter um dia que a pessoa vai falar. Vai encher a paciência, ficar sentado lá com cara de bobo, e o adolescente ou a criança vai ter uma primeira ressalva, mas depois vai falar. A gente tem que ter paciência. A ciência, o estudo da paz, que a gente não tem. Isso aí é um negócio muito, muito legal. A Débora me ajudou aqui, veio falar comigo, adorei. Débora, mas infelizmente as coisas não são assim. Vivemos num mundo muito individualista. Então, minha amiga, é isso. Então, às vezes a minha conversa aqui pode ficar cansativa, às vezes quando o Guilherme vem falar também, mas a gente precisa bater nessa tecla de espalhar derrubar o individualismo e grupalizar as coisas. Às vezes a gente não pode sair da nossa casa porque a gente tem as nossas, obrigações, mas um momento ou outro no mercado, um olhar, um sorriso, gente, façam a experiência, o local fica mais leve, as situações ficam mais leves. Então tudo que a gente puder ir ciscando aqui, ciscando ali, lendo aqui, lendo ali e aprendendo e fazendo com essa boa vontade, a gente vai mudar. Esse mundo tá mesmo meio aquela latinha do Cascão, sabe? Aquela latinha daquilo que o Cascão adora? Tá. Mas a gente pode tirar essa parte do lixo e pôr alguma coisa boa naquela lata. Alguma coisa aproveitável. Tem gente que vai nos grandes bairros e pega um pedaço de mesa, faz a mesa para casa deles. Então, assim, no meio dessa lata
que a gente coloca, que a gente despeja o que não está usando, não precisa só ir restão de coisa, pode ir coisas boas. Então a gente pode inserir nisso aí, nesse bagunça geral, alguma coisinha. Não é fácil. Eu aqui na frente, beleza, tô falando, né? Toda hora eu faço? Não. Mas eu me policio, gente. Por isso, vocês podem cobrar o que for de mim. Vocês não vão me ver fazer brincadeira de mau gosto com alguém. Isso é uma forma de bullying ridícula. Que assim, chega alguém gordinho, gordinho, você tá precisando emagrecer. Escuta, o que você tem com isso? Olha pra você. Tipo, sabe aquela, tipo, te perguntei? Não, vai fazer brincadeira, faz outra brincadeira, não tem brincadeira ficar a boca fechada. Lacra a boca fechada não entra mosquito. Então, tem certas coisas que a gente pode começar a mexer aos poucos. Aí você vai fazer aquela pessoa ficar uma pessoa mais altiva, com mais força, com mais poder pessoal, e aí vai virar alguém melhor. Eu já tava quase no fim, né? Falta o quê? 2 minutos for. Essa celebração da família é muito legal. Semana que vem eu vou continuar falando disso. Uma coisa que parece egoísta, mas é assim, priorizar o seu casamento além das crianças. Poxa, mas você é mãe, você é pai. E daí? E daí? Que você é mãe, que você é pai. Deus é pai, Jesus é pai, a Trindade, né, nos abençoa, o Espírito Santo está sempre com a gente. Mas por um acaso, eles não cuidam de todo mundo ao mesmo tempo. Eles não estão só focados em algo, eles têm o contexto geral. Então quando você tem, antes de você ser pai ou mãe, você é marido e esposa. E olha, esta ideia bonitinha de que assim, bateu a boca, brigou, fez alguma coisa errada, separou porque um mandou o outro embora. Mas você arranja outro. Fácil, né? Só que esse outro vai ter os mesmos defeitos que esse anterior. É a tal história. Deste perfume você já conhece o cheiro. Vocês sabem que a frase não é essa, né? Mas assim, desta coisa você já conhece o cheiro. A outra você não conhece ainda. Mas vai acabar virando o mesmo perfume. Então priorizem o seu casamento, porque ele vai ser a alavanca para o resto. Deixa eu ver aqui que eu fiquei empolgada. E aí fui indo, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu tava lendo. Eu esqueci de falar que um terapeuta fala. Só um segundinho. Olha só. Uma coisa que eu tinha esquecido. As famílias centradas só em crianças criam exaustão, ansiedade e pais que não suportam qualquer coisa. E pais mandões, autoritários, que criam crianças assim também. Então, às vezes, o carinho do pai e da mãe pode, através do exemplo, que é melhor do que falar, fazer algo e movimentar nesse percurso que eu estou falando para vocês, de tentar ajudar a criar pessoas melhores. Aqui está falando uma coisa muito interessante. Você vê como a gente coloca alguns dados e está conversando, né, pelo que a gente já estudou, mas assim, os pais hoje em dia são muito rápidos em sacrificar os seus relacionamentos pelas crianças. Só que eles fazem isso e muitas vezes estão querendo ter um tempo deles e vivem reclamando. Essa criança não trabalha. Quase que vai, né? O negócio da fraternidade. Peraí que pode já cair. Quase. Você tá preocupado em só fazer pro outro lá, e aí você reclama do que você tá fazendo pro outro. Então não serve. Faz a coisa pra pessoa de coração. Se você tá em detrimento de deixar seu casamento de lado, vai ficar com suas crianças, mas tá assim, que paciência que tem que ter, né? Olha, sempre falando a mesma coisa, mas fulano não aprende, né? Puxa, mas ele é chato, é mal educado. Melhor não falar sobre o problema dele, mas tá lá, papai e mamãe vão assistir um filme, vamos lá? Vamos bater papo, vamos jogar? Né? Aí você vai perceber pelo jogo quanto é que seu filho tem limite para lidar com perda. Então, tudo, depois eu vou dar umas dicas para vocês, gente, o que pode ser feito, o que o terapeuta faz, vocês podem fazer em casa um pouquinho. Então, acho que basicamente é isso. Deixa eu ler aqui e aí já vou me despedir porque eu já fui até lá longe.
Luiz Pedro, doutora Sandra, a confissão é uma forma de extravasar, de colocar os traumas, os questionamentos, aquilo que nos causa temores? Claro, claro, Luiz. Com toda certeza. Quando você está muito sobrecarregado por coisas, é que agora eu vou ultrapassar muito. Pode um pouquinho? É assim, Luiz, quando você está muito cheio de pressão, às vezes nem adianta você tentar ajudar seu filho, tentar ajudar sua esposa. Então, a confissão, e aqui eu coloco uma ressalva, é religioso isso aqui, sim, mas como é que eu posso dizer? É um preventivo, além de tudo. Além de ser uma forma religiosa de encontro com Deus, é um preventivo de um problema maior. Quando você se abre ou para o terapeuta ou para Deus, que é a tua essência, o terapeuta está lá para ouvir, né, aquilo que você percebe que está dando problema em você, seja grande ou pequeno. Mas quando você vai confessar, e se você vai se confessar com um padre que você tem intimidade, melhor ainda. Porque eu não sei se vocês sabem que naquela hora que ele está ali, ele não é aquele homem que está lá. Ele é Deus. Ele é Jesus te ouvindo. É essa a grande beleza da confissão. Porque se você for olhar para a pessoa, você vai falar, ai meu Deus, a menos que seja um padre tão querido como um que eu conheço, que ouve umas coisas da gente gigantes e fala, não, tudo bem, eu não vou dar o nome, mas ele já sabe de quem eu estou falando. Mas isso é um dom dele, não é todo mundo que é assim. E também cada um aquela história de cada um é cada um, não dá para comparar. Então se o padre quer dizer pai, então se aquele pai que está ali, você não enxergar como pai, como Jesus, você não vai conseguir falar. Então lá é um momento sim, de você extravasar, e eu diria que é um dos melhores momentos, porque aquilo vai te dar uma calma, além de estar envolto pelos anjos que estão no lugar, por Nossa Senhora, pelas bênçãos, sabe? Pelo Evangelho, que provavelmente depois de uma vez você vai partilhar e introjetar, colocar dentro de você, sabe? É isso. A Débora diz, as pessoas só se preocupam em acusar, dar opinião para o que o outro está vivendo. Mas quando é na sua família, na sua vida, aí sim é que a pessoa percebe o quanto é difícil essa situação do aborto. Deixa eu ler de novo, peraí, eu entendi. Mas na sua vida, aí sim é que a pessoa percebe o quanto é difícil a situação do aborto. Exato. É o que eu estava te falando, né? Independe, porque isso é uma questão religiosa, né? Mas a questão psicológica da coisa é você tentar acolher. E é uma prática, Débora, você está falando a mais pura realidade, porque todo mundo fala assim, ai, né, então entenda isso, você é católico, perceba. Só que assim, dizer e a pessoa não perceber aquilo como realmente real, pelo que ela está lendo, pelo que ela está sendo ensinada pelo padre, pelo que a igreja postula e que ela está sentindo, não vai surtir efeito. Então, é preciso realmente que exista essas conscientizações que são feitas de um para o outro. Porque hoje em dia as pessoas só fazem aquilo, né? Olha lá, tá vendo? Aquela pessoa que tá lá fazendo aborto, ela é mais responsável, então ela não fez. E ela também é uma pessoa que não tá nem aí com o que aconteceu. Porque a pessoa julgam também por isso. Existem coisas assim que você fala, não é possível que alguém tá julgando isso, mas olha, ela foi estuprada. Nossa, parece que ela gostou. Eu já ouvi isso, gente. Porque ela aceitou a criança. Ou porque ela não quis o mal do estuprador. Meu Deus do céu, gente. A gente é humano ou a gente é bicho? E bicho selvagem, machucado. Porque bicho mesmo não ataca à toa. Faz favor, tá? Com certeza precisamos dar mais atenção para as pessoas, né? Não é verdade? Dalva, boa tarde, Dalva. O que você está achando do que a gente está falando? Coloca, tá? Porque a gente não quer só aplauso, quer crítica. E eu vejo sempre você por aí. Depois faz um adendozinho. O pessoal tá mexendo aí na Web TV. Depois vai ter um link para todas as minhas falas. E lá eu vou conseguir inserir novamente nos comentários alguma coisa sobre o que eu falei. Indicação de locais e tal, para vocês fazerem pesquisa. Então, coloca o que você acha, tá, Dalva? Depois eu dou uma olhadinha aqui e aí te dou um retorno.
Eu acho que, não sei agora se a Vizinha, você põe pra mim lá depois do meu Instagram, que é, como é que é? Psicologia ponto no dia a dia, né? Eu entro lá direto, psicologia ponto no dia a dia, tudo junto. Psicologia ponto no dia a dia. Meus amigos, muito obrigada, muito boa tarde, desculpa essa extensão de fala, né? Às vezes fica meio cansativo, mas participem, porque vocês participando, a coisa fica mais leve e eu vou interagir, a gente vai conversar e eu vou ver o que pode ser que eu também não esteja sendo tão perfeita, coerente, né? Então, façam isso e, por gentileza, divulguem a fraternidade, tá? A gente vai ver uma outra música pra gente, uma outra oração também. Eu só peço a Deus nesse momento. Meu Senhor, a gente é tão pequeno, mas a gente está caminhando para enxergar e perceber que a gente está errando muito, que a gente está ávido do Teu amor, do Teu perdão, e sabe que Você, Jesus, é uma fonte inesgotável de amor, de compreensão. Jesus, olha pela gente. Nossa Senhora, a Senhora que foi mãe, tem piedade desses Teus filhos, que dia a dia tentam melhorar, tropeçam, mas pedem a Sua ajuda. A gente tem essa característica até boa de estar aqui pedindo humildemente, porque sem vocês a gente não é nada. Sem Maria, sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem Deus Pai, os amados santos que intercedem por nós, nossos anjos guardiães, que são Miguel, Rafael e Gabriel, a gente não é nada. Nesse momento, Jesus, cobre estes Teus 2 filhos, todos que estão aqui por trás das câmeras, a Visine, todo mundo que está aqui da fraternidade, que isso se estenda para São Paulo, para a região sudeste, para o Brasil, para o mundo, e que o amor e que o bem não fiquem só na fala, e que a gente não fale só, que a gente tenha coragem de pôr em prática tudo isso. Protege-nos hoje e sempre, guia-nos no melhor caminho, meu Pai. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus dos nossos inimigos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, uma ótima tarde. Obrigada.